Entre raios e trovões que chegaram a paralisar a partida por 1h20, o Barcelona venceu o Real Madrid por 2-1 aqui no MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da próxima final de Copa do Mundo, sob os gritos de olé da torcida que estava torcendo pelo Barcelona aqui. Foi praticamente meio a meio, tá? O estádio estava completamente lotado, mais de 82 mil torcedores, uma acústica impressionante aqui desse estádio. Muito bacana ver a festa de ambas as torcidas. A que saiu mais feliz, evidentemente, foi do Barcelona, que viu um time de garotos brilhar mais uma vez nessa pré-temporada. O Barcelona já tinha jogado muito bem contra o Manchester City no empate em 2-2 que o Barça levou nos pênaltis. Hoje, essa garotada levou o Barcelona nas costas mais uma vez. Nominalmente, o Pau Vitor, atacante jovem que pertencia ao Girona, mas que estava no Barça B na temporada passada. Foi artilheiro, inclusive, do Barcelona B na terceira divisão espanhola. Uma campanha que quase culminou no acesso da equipe para a segunda divisão. O Pau Vitor, que agora está integrado ao elenco profissional e, pelo que tudo indica, pelo que esses dois jogos do Barcelona na pré-temporada indicam, está à frente de Vitor Roque na ordem de prioridades do novo treinador Hansi Flick para a zona central do ataque do Barcelona. Por que eu digo isso? Porque no primeiro jogo contra o Manchester City, o Pau Vitor foi centroavante, com Vitor Roque deslocado um pouco mais para a ponta esquerda. Não foi tão bem o brasileiro nos 45 minutos iniciais. E hoje o Vitor Roque foi reserva. O Lewandowski entrou no centro de ataque e o Pau Vitor ficou mais como segundo atacante. Na reta final do segundo tempo, o Vitor Roque entrou, na vaga do Lewandowski, que entrou bem. Inclusive, em menos minutos do que no jogo contra o City, o Vitor Roque deixou uma impressão um pouco melhor, mas de qualquer forma, a pré-temporada até aqui, ela me parece que não traz boas notícias para o atacante brasileiro que veio do Atlético Paranaense e que luta pela própria sobrevivência no Barcelona nessa pré-temporada. Do lado do Real Madrid, Endrick foi titular mais uma vez. Aliás, a única mudança em relação à derrota para o Milan no meio de semana dentro do Real Madrid foi a entrada de Éder Militão. Portanto, de todos os brasileiros envolvidos no jogo de hoje, o único que não entrou em campo foi o Rodrigo. Não saiu do banco de reservas do Real Madrid. Endrick e Militão titulares, e o Vinícius entrou no segundo tempo. Entre erros e acertos, não dá para dizer que ele não foi protagonista das jogadas que participou. O Vinícius entrou com o Real Madrid perdendo e conseguiu driblar algumas vezes, perder a bola outras vezes, mas certamente conseguiu fazer com que o torcedor do Real Madrid ficasse de pé, esperando algo diferente que muitas vezes ele entregou, mesmo jogando sem ritmo, voltando de férias com 2 sessões de treinamentos realizadas. Para a próxima partida contra o Chelsea, a gente imagina que o Rodrigo tenha minutos, que o Vinícius tenha mais minutos, e vamos ver o Endrick, né, que foi titular nesses 2 jogos até aqui. Jogou bem, jogou inclusive mais minutos, jogou cerca de 60 minutos, em comparação aos 45 que ele teve iniciais contra o Milan. O Endrick foi bem, não foi brilhante, mas conseguiu participar de algumas jogadas, diferentemente da partida contra o Milan. Conseguiu ter uma finalização que passou perto da trave do Ter Stegen no primeiro tempo, mas fora isso não apareceu tanto. Os 2 destaques do time do Real Madrid em meio a essa derrota foram Luka Modric, que fez um primeiro tempo brilhante, aliás, jogou todos os minutos, o jovem veterano Luka Modric, e o Vinícius, que já disse que entrou bem nessa partida, repito, entre erros e acertos. Mas voltando para o Barcelona, cara, essa garotada do Barcelona está deixando ótimas impressões, tá? Não só o Pau Vitor, o Alex Valle, que jogou ali pela lateral direita da equipe, foi muito bem hoje. O Pablo Torre, o Marc Casador, que é um jogador que chama a atenção da imprensa local, dos torcedores que acompanham a base do Barcelona já há algum tempinho. Existe uma alta expectativa em relação a esse meio-campista. Enfim, o Barcelona que consegue mais uma vez vencer o Real Madrid na pré-temporada. Na pré-temporada passada foi 3-0 para o Barcelona, o que não quis dizer nada para a temporada em si. A gente viu como que um clube foi e como que o outro performou e desempenhou ao longo da temporada. Mas o que a gente tem de amostra pequena, ainda em caráter amistoso, pero no mucho, né? Quando você tem um clássico desse tamanho, não chega a ser tão amistoso, tanto é que estava 2-1 pro Barcelona e no último lance o Real Madrid teve uma falta. O Courtois foi para a área tentar cabecear para empatar a partida, mas enfim, as primeiras amostras são positivas desse Barcelona, e especialmente para Pau Vitor, o que, repito, não é uma boa notícia para o Vitor Roque.